Livro dos Jubileus, capítulo 16. E na lua nova de 4 meses que apareceu a Abraão o carvalho de Manre, e nós falamos com ele, e anunciou-lhe que o filho seria dado a ele por sua esposa Sara. 2 E Sara riu, pois ela ouviu que havia falado estas palavras com Abraão, e que admoestados 3. E ela ficou com medo, e negou que ela riu por conta das palavras. E nós dissemos-lhe o nome de seu filho, como seu nome está escrito e ordenado nas tábuas celestes, e Isaque. 4,5 Que quando voltou para sua em um horário definido, ela teria concebido um filho. E neste mês o Senhor executado seus juízos sobre Sodoma e Gomorra e toda a região do Jordão, e ele queimou com fogo e enxofre e destruiu até este dia, assim como lhe tenho declarado de todas as suas obras, que são extremamente perversos e pecadores, e que se contaminam e se prostituírem na sua carne, e a impureza trabalho na terra. 6 E da mesma maneira Deus vai julgar sobre os locais onde fizeram acordo com as 7 imundícias dos sodomitas, como ditou a sentença de Sodoma, mas muita coisa que salva, pois Deus 24:8 se lembrou de Abraão e enviou-o para fora do meio da destruição, e ele e suas filhas cometido pecado sobre a terra, como não tinham sido na terra desde os dias de Adão até a sua 9 tempo, porque o homem estava com suas filhas, e eis que ele foi ordenado e gravado sobre toda a sua descendência nas tábuas celestes, para removê-los e arrancá-las, e para fazer juízo sobre eles como julgamento de Sodoma, e não deixar nenhuma semente do homem sobre a terra em do dia 10 da condenação. E neste mês Abraão passou de Hebron e partiu, e habitou entre 11 Cádiz Sur nas montanhas de Gerar, e no meio do 5º mês mudou-se de 12 dali e habitou no poço do juramento, e no meio do 6º mês o Senhor visitou 13 uma Sara e fez como ele tinha falado, e ela concebeu, e ela deu à luz um filho no 3º mês, e no meio do mês, no momento em que o Senhor falou a Abraão, em 14, a festa das primícias da colheita, Isaque nasceu, e Abraão circuncidou a seu filho no 8º dia. Ele foi o primeiro que foi circuncidado segundo a aliança, que é ordenado 15 para sempre. E no 6º ano da 4ª semana chegamos a Abraão, a bem do juramento, e apareceu-lhe a medida que Sara tinha dito que deveríamos voltar para ela, e ela teria 16, concebeu um filho, e voltamos no 7º mês, e Sara encontrado com a criança antes de nós, e nós abençoado, e nós anunciamos a ele todas as coisas que tinha sido decretada a respeito dele, que ele não deve morrer até que ele deve gerar mais 6 filhos, e deve ver eles antes de morrer, mas 17 que em Isaque deve o seu nome ser chamado e semente, e que toda a descendência de seus filhos deve ser gentio, e ser contado com os gentios, mas dos filhos de Isaque um deve tornar-se um santo. 18 sementes, e não deve ser contado entre os gentios, para ele deveria tornar-se parte do Altíssimo, e toda a sua descendência havia caído para a posse de Deus, que deve ser para o Senhor um povo, para o seu poder sobre todas as nações, e que deve tornar-se um reino de sacerdote. E 19 a nação santa, e fomos nosso caminho, e anunciamos a Sara tudo o que ele tinha dito. E 20 ambos alegraram-se com grande alegria, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe tinha entregue, e que o fazia se alegrar na terra de sua peregrinação, e celebrou uma festa de alegria neste mês 7 dias, junto ao altar que tinha construído no poço do juramento. 21 E ele construiu as cabines para si e para os seus servos sobre este festival, e ele foi o primeiro a celebrar. 22 A festa dos tabernáculos sobre a terra, e durante esses 7 dias ele trouxe a cada dia para o altar em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 2 carneiros, 7 ovelhas, um bode para a oferta pelo pecado. 23 Que ele possa expiar assim para si e para sua descendência, e como oferta de gratidão 7 carneiros, 7 crianças, 7 carneiros e 7 bodes, e as suas ofertas de frutas e as suas libações, e queimou toda a gordura sobre o altar, uma oblação escolhidos pelo Senhor para cheiro suave. 24 E pela manhã e à noite queimou substâncias aromáticas, incenso e galba, estacte, nardo e mirra e especiarias, e costum. Todos esses 7 ele ofereceu triturados, misturados em 25 partes iguais de ouro. E ele comemorou a festa durante 7 dias, regozijando-se com todo o seu coração e com toda a sua alma, ele e todos aqueles que estavam em sua casa, e não havia nenhum estranho com ele. 26 Nem que foi circuncidado, e abençoou o seu Criador que o havia criado em sua geração, pois ele a havia criado de acordo com a sua boa vontade, pois ele sabia, e perceberam que dele resultaria a planta de justiça para as gerações eternas, e com ele uma semente santa, de modo que 27 deve ser como aquele que fez todas as coisas, e abençoou e se alegraram, e chamou a 28 o nome do festival a festa do Senhor, a alegria aceitável para Deus o Altíssimo, e nós abençoou para sempre, e toda a sua descendência depois dele em todas as gerações da terra, porque 29 ele comemorou o festival em sua estação, segundo o testemunho dos comprimidos celestes. Por este motivo é ordenado nas tábuas celestes sobre Israel que
que devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria no 7º mês, antes do aceitável Senhor de um estatuto para 30 já nas suas gerações a cada ano. E para isso não há limite de dias, porque é ordenado para 25 sempre sobre Israel que eles deveriam celebrá-la, e habitarão em tendas e grinaldas em conjunto 31 de suas cabeças, e tomar galhos frondosos e salgueiros do ribeiro. E Abraão tomou ramos de palmeiras e os frutos de árvores formosas, e cada dia a volta ao altar com ramos 7 vezes aos dias de manhã. Ele elogiou e agradeceu a Deus por todas as coisas com alegria. Capítulo 17. Primeiro, e no primeiro ano da 5ª semana, Isaque foi desmamado neste jubileu. E Abraão fez um grande banquete no 3º mês. No dia de seu filho Isaque foi desmamado. E Ismael, filho de Agar, a egípcia, foi diante do Abraão, seu pai, em seu lugar. E Abraão se alegrou 13 e bendisse a Deus, porque ele tinha visto os seus filhos e não tinha morrido sem filho. E ele se lembrou das palavras que ele tinha falado com ele no dia em que Ló se apartou dele. E ele se alegrou porque o Senhor lhe tinha dado semente à terra para herdar a terra, e abençoou com todas as suas 4 boca do Criador de todas as coisas. E viu Sara que Ismael tocando e dançando, e Abraão regozijo com grande alegria. E ela ficou com ciúmes de Ismael e disse a Abraão: expulsa esta 5 escrava e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho Isaque. E a coisa foi grave aos olhos de Abraão por causa de sua serva e por causa de seu filho, seis que ele deve levá-los a partir dele. E Deus disse a Abraão: não seja duro aos teus olhos por causa da criança e por causa da escrava. Em tudo o que Sara te disse, 7 escutar suas palavras e não eles, porque em Isaque será o teu nome, e de sementes de ser chamado. Mas, como para 8, o filho desta serva, farei dele uma grande nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomou o pão e uma garrafa de água, e colocou sobre os ombros 9 de Agar o filho, e mandou-a embora. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba, e da água na garrafa foi gasto, e sede da criança, e não foi capaz de ir adiante. 10 E caiu, e sua mãe levou ele e expulsá-lo sobre uma oliveira, e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Pois ela disse: deixe-me não ver a morte de meu 11 criança. E como ela se sentou, ela chorou. E um anjo de Deus, um dos santos, disse: por que chora, Agar? Levanta-te, toma o menino e pega-lhe na mão, porque Deus ouviu tua 12 de voz, e viu a criança. E ela abriu os olhos e viu um poço de água, e ela correu e encheu a garrafa com água, e ela deu o seu filho a beber. E ela se levantou e foi para 13 no deserto de Paran. E o menino cresceu e se tornou um arqueiro, e Deus estava com ele. E sua 14 mãe tomou-lhe uma esposa entre as filhas do Egito, e ela lhe deu um filho, e chamou 15 Nebaiote seu nome, pois ela disse: o Senhor estava próximo a mim quando eu liguei para ele. E sucedeu que, na 7ª semana, no primeiro ano do mesmo, no primeiro mês deste jubileu, no 12º mês, houve vozes no céu sobre Abraão, que ele foi fiel em tudo que ele 16 disse, e que ele amava o Senhor, e que em cada aflição que ele era fiel. E o príncipe Mastema veio e disse a Deus: eis que Abraão ama seu filho Isaque, e ele se deleita nele acima de todas as coisas. Oferta-lhe oferecer a ele como um holocausto sobre o altar, e tu vês se ele vai fazer este comando, e tu sabes se ele é fiel em tudo em que tu fazes experimentá-lo. 17 O Senhor sabia que Abraão era fiel em todas as suas aflições, pois ele já havia tentado com ele pelo país e com fome, e tentou com a riqueza dos reis, e ele tentou de novo através de sua esposa, quando ela estava rasgada dele, e com a circuncisão, e tentou através 18 Ismael e Agar sua serva, quando ele os despediu. E em tudo em que ele tentou, ele foi encontrado fiel, e sua alma não estava impaciente, e ele não demorou a agir, pois ele foi fiel e amante do Senhor. Capítulo 18 26 1,2 E Deus disse: Abraão, Abraão, e disse: eis aqui sou eu. Disse: toma o teu filho amado, a quem amas mesmo, Isaque, e vai até o país de Alto, e oferecer-lhe 3 sobre um dos montes que eu indicarei a ti. Ele levantou-se cedo pela manhã, e albardou o seu jumento, e tomou as suas 2 jovens com ele, Isaque seu filho, e fenderam a madeira do 4 holocausto. Ele foi para o lugar no 3º dia, e viu que o lugar de longe, e chegou a um poço de água, e disse aos seus jovens: ficai aqui com o jumento, e eu e os 5 meninos devem ir lá, e quando temos adorado vamos voltar para você. E tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou em suas mãos o fogo e as 6 facas, e foram ambos juntos a esse lugar. E Isaque disse ao seu pai: e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse: eis aqui o fogo e a faca, e os 7 lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? E ele disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E ele se aproximou para o lugar do monte de 8 Del, e ele construiu um altar, e pôs a lenha no altar, e amarrou Isaque seu filho, e colocou sobre a lenha que estava sobre o altar, e estendeu
estendeu a mão para pegar a faca 9 para matar seu filho Isaque, e eu estava diante dele. E antes de o príncipe Mastema, o Senhor disse: Bidle que não ponha a mão sobre o rapaz, nem fazer nada para ele, pois eu tenho mostrado que ele tem medo. 10. O Senhor, e eu chamei-lhe do céu, e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele 11 estava apavorada e disse: Eis que aqui sou eu. E eu disse-lhe: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não fazer nada para ti, pois agora eu tenho mostrado que temes o Senhor. E tu 12 não retiro teu filho, filho primogênito de ti, de mim. E o príncipe Mastema estava envergonhado, e Abraão levantou os olhos e olhei, e eis um carneiro preso pelos chifres. E Abraão 13 e tomou o carneiro e o ofereceu um holocausto no lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar: o Senhor visita, pelo que é dito que o Senhor visita, que é 14 Monte Sião. E o Senhor chamou Abraão pelo seu nome pela segunda vez desde o céu, como ele fez. 15 Nos apareça para lhe falar em nome do Senhor. E ele disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não fizeste retenção, filho teu amado, filho teu de mim, que a bênção te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia, e a tua descendência herdará as cidades de seus inimigos. 16 E em tua semente todas as nações da terra serão benditas, porquanto obedeceste a minha voz, e eu mostrei tudo que tu és fiel até a mim em tudo que eu te disse. Vai em paz. 17 E foi Abraão aos seus moços, e eles se levantaram e foram juntos para Berseba. E Abraão 18 habitou junto ao poço do juramento, e ele comemorou o festival a cada ano por 7 dias com alegria, e ele chamou-lhe a festa do Senhor de acordo com os 7 dias durante o qual ele foi. 19 Voltou em paz, e nesse sentido tem sido ordenado e escrita nas tábuas celestes sobre Israel e sua semente, que deve observar este festival por 7 dias com a alegria do festival. Capítulo 19. Primeiro, e no primeiro ano da primeira semana, no ano do jubileu 42º, Abraão voltou e habitou 2 Hebron oposto, isto a Kiriat Arba, 2 semanas do ano. E no primeiro ano da terceira semana, 3 deste jubileu, os dias da vida de Sara foram realizadas, e ela morreu em Hebron. E Abraão foi 27 lamentá-la e enterrá-la. E nós tentamos-lhe para ver se o seu espírito estava doente, e ele não estava indignada com as palavras da sua boca. Ele foi encontrado neste paciente, e não foi 4 perturbado para a paciência de espírito, que ele conversava com os filhos de Et, com a intenção de que eles 5 deve dar-lhe um lugar onde enterrar seus mortos. E o Senhor deu-lhe graça diante de tudo que viu, e ele rogou a gentileza dos filhos de Et, e deram-lhe a terra do casal 6 cavernas de fronte de Manre, que é Hebron, para 400 peças de prata, e rogaram-lhe, dizendo: Vamos dar-te por nada. Mas ele não iria levá-la de suas mãos para nada, pois ele deu o preço do lugar, o dinheiro na totalidade. E ele curvou-se diante de si 2 vezes, e depois 7 Isso, ele enterrou seus mortos na gruta de Casal. E todos os dias da vida de Sara foram 127 anos, que é 2 jubileus e 4 semanas e 1 ano. Estes são os dias da 8 anos da vida de Sara. Este é o 10º julgamento com o qual Abraão foi tentado. Ele foi encontrado 9 fiel, paciente no seu espírito, e ele não disse uma única palavra sobre o rumo na terra, como é que Deus tinha dito que lhe daria a ele e a sua descendência depois dele. E ele pediu um lugar lá para enterrar seus mortos, pois ele foi encontrado fiel, e foi gravado nas tábuas celestes como o amigo de Desbel. E no seu 4º ano ele tomou uma esposa para seu filho Isaque. Seu nome era Rebeca, filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão, a irmã de Labão, e uma filha de Betuel, e Betuel, filho de Milca, que era a mulher de Naor, irmão de Abraão. 11 Abraão tomou para si uma terceira esposa, e que se chamava Quetura, dentre as filhas dos servos de seu lar. Para Agar tinha morrido antes de Sara, e ela deu-lhe 6 filhos: Imrão, 12 Joxi, Medan, e Midia, e Esbaque, nas 2 semanas de anos. E em 13, a 6ª semana, no seu 2º ano, Rebeca nua para Isaque 2 filhos, Esaú e Jacó. E 2046 anos. Jacó era um homem bom e reto. Esaú foi feroz, um homem do campo e peludo. E Jacó 14 habitava em tenda. E os jovens cresceram, e Jacó aprendeu a escrever, mas Esaú não aprendeu, pois ele 15 foi um homem do campo e um caçador, e ele aprendeu a guerra, e todas as suas obras eram ferozes. E Abraão 16 faixas Jacó, mas Isaque amava a Esaú. E Abraão viu as obras de Esaú, e ele sabia que em Jacó deve o seu nome ser chamado e semente, e chamou Rebeca e deu ordem a respeito. 17 Jacó, pois ele sabia que ela também ama Jacó muito mais do que Esaú, e disse: Minha filha, cuidar do meu filho Jacó, pois ele deve estar em meu lugar na terra, e por uma bênção no meio dos filhos dos homens, e para a glória de toda a semente de Sem. 18 Porque eu sei que o Senhor irá escolhê-lo para ser um povo de posse, até mesmo acima de tudo 19 povos que há sobre a face da terra. E eis que o meu filho Isaque ama mais do que Esaú Jacó, mas vejo que tu amas verdadeiramente Jacó,
Jacó. 20 Adicione ainda mais a tua benevolência para ele, e os teus olhos esteja com ele em amor. Para ele será uma bênção que nós na terra, a partir de agora até todas as gerações da terra. 21 Que tuas mãos ser forte e deixe-se alegrar teu coração no teu filho Jacó, porque eu o amei muito além de todos os meus filhos. Ele será abençoado para sempre, e sua semente deve preencher toda a terra. 22 Se alguém puder contar a areia da terra, suas sementes também devem ser numeradas. 23 E todas as bênçãos com que o Senhor me abençoou e minha semente deve pertencer a Jacó. E 28 24 Sempre sua semente, e em sua semente é o meu nome será abençoado, e o nome de meus pais. 100 E 25 Noá e Enoque e Malalel e Enos e 7 e Adão. E estas devem servir para estabelecer as bases do céu, e para reforçar a terra, e para renovar todas as luminárias que são no firmamento. 26 Chamou Jacó diante dos olhos de Rebeca, sua mãe, e beijou e abençoou. E 27 Diz Jacó, meu filho amado, a quem ama a minha alma, que Deus te abençoe sempre acima do firmamento, e que ele te dê todas as bênçãos com que ele abençoou Adão e Enoque e Noé. 100 E todas as coisas de que ele me disse, e todas as coisas que ele prometeu dar-me, ele pode causar ao pegar a ti e a tua descendência para sempre, de acordo com os dias de céu acima do 28 terra. E os espíritos dos Mastema não te dominará ou sobre a tua semente para transformar-te dos 29 Senhor teu Deus, que é a partir de agora para sempre, e que o Senhor Deus é um pai para ti. 30 Tu filho primogênito, e sempre no povo. Vá em paz, meu filho. E ambos saíram 31 junto de Abraão. E Rebeca amava Jacó com todo o seu coração e com toda a sua alma, muito mais do que Esaú. Mas Isaque amava Esaú muito mais do que Jacó.